Então, gente, a unidade curricular de leites, ela é bem ampla, né? A gente tem muito produto derivado de leite, mas agora a gente já está chegando numa reta final. Então, hoje nós vamos ver leites concentrados, hoje e amanhã, e na outra semana a gente já vai fazer algum tipo de atividade avaliativa, né? Vocês já fizeram algumas atividades, e vai ter mais algumas para vocês fazerem similar a que a gente já vinha fazendo. Vou abrir um parênteses aqui, um outro recado, eu acabei falando lá no grupo e ninguém me respondeu. Na semana passada, naquele quiz de segurança dos alimentos, teve alguém que respondeu o quiz pelo e-mail da turma. E aí, o que eu recebo? O nome, né, de vocês lá no campo onde vocês colocam o e-mail, vocês colocam lá o e-mail de vocês. Então, eu já conheço vocês pelo e-mail. Vem lá, Diego, alguma coisa, Gilmar, alguma coisa. A Maria Helena, por exemplo, utiliza o e-mail do filho dela. Eu já tenho ele cadastrado, eu sei que é a Maria Helena. Beleza, por aí tudo certo. Só que aí teve algum, acho que um ou dois, se eu não estou enganada, que colocou o e-mail da turma. Técnico Alimentos A. Gente, eu não sei quem que é. Então, assim, se vocês não me sinalizarem quem que colocou esse... E assim como teve alunos que não fizeram o quiz também. Então, se vocês não sinalizarem, eu escrevi com o e-mail da turma, vai ficar meio complicado, né? De eu avaliar. Quem fez isso vai ficar sem nota, porque eu não sei quem que é a pessoa, tá? Então, tem que Professora, cuidar. podia passar quem fez. Eu, que eu lembro, eu mandei pelo e-mail. Meu, acredito que seja o meu, né? Só se eu fizer uma cagada, mas... Então, eu vou ter que dar uma olhada lá, né? O duro, sabe o que é, Gilmar? É complicado falar isso, mas assim como tem gente que mandou pelo técnico em alimentos, teve gente que não fez. E agora? Ah, Né? mas acho que eu sou consciente, né? Todo mundo, né? Ah, eu também acho, só que assim, eu já pedi, né? Quem escreveu, ninguém se manifestou. Então, assim, gente, se eu não quero deixar ninguém sem nota, mas como é que eu vou descobrir quem que mandou por esse e-mail? Impossível. Pode ser qualquer um. Então, assim, quem lembrar, vem falar comigo, enfim, porque senão vai ficar sem nota desse quiz, tá? Por ter feito. Beleza? Então é só essa dica, só esse lembrete aí, para vocês cuidarem nesse tipo de atividade, porque daí não vem nome, né? Vem só o e-mail, essa é a identificação. Beleza? Bom, então vamos lá. O que são os leites concentrados que a gente vai estudar? Principalmente entram, né, nesses produtos o leite condensado e o doce de leite. Por que concentrado? Né? Além deles, tem os concentrados e os evaporados. Os evaporados nós vimos na semana passada, que é o leite em pó, né, e o soro de leite. E no caso dos concentrados, o que acontece? A gente concentra esse leite e os demais ingredientes e evapora o máximo de umidade que a gente consegue. Acredito que todos vocês já fizeram um doce de leite em casa, ou já viram como faz, né? A gente tem ali uma quantidade de leite e açúcar. Açúcar são os dois ingredientes básicos utilizados em casa, né? Claro que na indústria tem outros aditivos que são utilizados, né, em função do processo industrial, vida de prateleira, enfim. Mas em casa mesmo a gente consegue um doce de leite muito saboroso, inclusive, só utilizando leite e açúcar. Você coloca o leite e açúcar, mistura bem e deixa lá fervendo por muitas horas, né? Tem gente que faz no fogão a lenha, dá para fazer no fogão a gás também. Demora bastante até que esse leite se concentre e vire uma pasta, vire esse doce de leite que a gente conhece. Ou numa forma um pouco mais líquida, né? Forma o leite condensado, por exemplo, também bastante comum. Então, hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o doce de leite e no decorrer da aula, amanhã provavelmente, né, a aula de doce de leite é um pouquinho mais extensa,
nós vamos falar sobre o leite condensado, né? Que é um processo bem similar, com algumas características diferentes apenas, tá? Então, para iniciar a aula, eu vou passar algumas atividades aqui, vocês podem copiar no caderno e ir respondendo ao longo da aula. Ou tirem uma foto também. Quem já copiou, né, porque estava no Classroom também, eu vou tirar uma foto aqui também e mandar no grupo de vocês. Mas é para ir respondendo no caderno ao longo da aula. Oi, Fer, boa noite. Oi, Elis, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Vou você? sair da sala da Camila aqui, peraí. Aí. E aí, como que tá as coisas por aí? Tudo Ai, certo. Não. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Eu tô na unidade, então eu tô de máscara. Estou mascarada. Olha, às vezes eu passo tão rapidinho nas salas, só tiro a foto e eu vejo. Aquele dia eu tirei a foto e você é lixo. Ele estava fazendo uma atividade, eu nem estava olhando para a câmera. E aí depois você viu que você mandou no grupo. Ô, Fer, então eu ajustei lá, tá? As datas de término, que estavam... Lá estava 14/8, eu olhei lá no calendário e não entendi por quê. Estava 14/8 lá. Então, não sei também, Elis, porque é na outra semana só, né? Sim, é dia 24 mesmo, né? É, isso aí. Ah, ótimo, então. Tá alterado. De repente, se precisar, a gente lança a nota de aprovação, como eu te falei, e depois a gente ajusta daí. Só nos avisa se aparecer de novo para você, tá? Tá. Então tá bom, Fer, boa semana. Provavelmente se aparecer vai ser a partir de quarta, né? Porque ele dizia que eu tinha 2 dias úteis para lançar, que era hoje e amanhã. Tá. Deixa eu te falar, você já recebeu o novo calendário com a nova data de início? Não? Deixa eu já compartilhar com você, então. Peraí. Beleza. Vou passar a data para você de início do próximo semestre. A gente inicia dia 1º/9, Fer, o próximo semestre. Certo. 1º de setembro, tá? Então, acho que os alunos... Deixa eu só confirmar, acho que nem tem recesso, né, Elis? Não tem nada, vai direto. Vai dar um recesso mínimo, né, Fer? Que a gente termina agora 24. Aí vai dar a semana do dia 24... Nós estamos em agosto, né? É que eu tenho uma disciplina, Elis, que é segurança dos alimentos, que continua, ela não termina, ela só termina dia 26. Mas, então, eles só não vão ter aula no dia 31 e dia 1º a gente retorna. Não, Fer, então não tem como a gente antecipar isso? Porque assim, no SGE, no nosso calendário, na realidade, está 24, o último dia. Deixa eu compartilhar ele, deixa eu abrir ele aqui. Então, o 24 para mim é o último dia. O último 26 dia é a última aula de segurança, que é a aula que eu tenho na quarta-feira. Mas 24 de agosto, gente, estou no calendário. Não, 24 de agosto é numa segunda. 24 é numa segunda, que eu tenho aula de segurança. Isso. Dia 25 eu tenho aula de segurança e dia 26 eu tenho aula de segurança. Daí termina.
Deixa eu só ver qual o calendário que você deve estar vendo aí. O meu calendário, a aula de leite termina no dia 17. Peraí. Ó, no calendário que eu tenho aqui, que foi a nossa última atualização, que foi no dia 29 de maio, a sua aula... Ah, tá certo. Você tá certo, eu que tô ficando doida. É, de 29. Não é 24, é 26 mesmo, tá certo. Eles não vão... Nossa, não vão ter nada praticamente de recesso. Um dia. Ô, Fer, e se a gente... São quantas aulas? Vamos lá. Ó, Eli, sabe o que dá para fazer? Fala aí, que a gente vamos pensar junto. Ó, se a gente puxar a aula no dia 6, no dia 13 e no dia 20, que é na quinta-feira, que a gente não teria aula, a gente libera a última semana, do dia 24. 13, isso, 13 e 20, né? 6, 13 e 20. Mas 6 já foi, Fer, hoje é 10. Ah, é, verdade. Teria que ser Ah, é verdade. 13, 14, né? Porque, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13, 20, 13, 14, 20 ou... Eu acho que ficaria bom, Fer, 13, 14, 20. O que você acha? Pode ser. Eu posso dar aula no dia 14? Não tem problema? Pode dar aula, pode sim. Então pode ser. Essa semana eu dou aula até, então, 13, 14 e 15 de segurança. Tá. E semana que vem, 17, 18... Deixa eu só pegar meu calendário aqui. Não, seria 20 e 21, né? Isso. 20 e 21. Aí nós ficaríamos... Eu mantenho a data de término dia 24/8. Mas aí eles ficam com essa semana inteira de recesso. Isso, pode ser. Né? E daí retornam no dia 1º. Uhum. Então tá, eu puxo as aulas para 13, 14 e 20. Fechou? Beleza. 13, 14 e 20, então, isso? Isso. Tá, beleza. Aí, dia 24, a semana de 24 não tem aula. Daí não tem aula, a gente pega o recesso dessa semana. Aí no dia 31 é na segunda, eles começam na terça, no dia 1º de setembro, né? Ótimo. Você já tem esse calendário? Já tenho ele aqui. Então eu tá. vou te mandar Se ele. quiser compartilhar aqui comigo ou no grupo dos Agora? alunos. Peraí. Você quer ver agora ou não? Pode mandar, pode mandar. Tá. Depois eu converso com os alunos. Uhum. Eu já vou te mandar ele agora, então, vou salvar ele em PDF aqui e já mando para você no seu WhatsApp. Beleza. Uhum. Tá bom? Eu converso com os alunos. Tá. No mais tranquilo, Fer? Tudo certo, Elis. Tá. Eu vou conversar com aqueles alunos, com o Herbert, com a Tânia. Eu fiquei na dúvida com relação... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, eu vou te mandar o calendário, então, tá bom? Beleza. Tô te mandando aí. Boa aula. E a gente vai conversando. Beleza. Obrigada. Pessoal, conseguiram copiar? Depois eu explico para você sobre essa mudança no calendário aí, tá? Mas eu passo mais depois. Não vai ter alteração agora. Posso continuar da sequência? Por mim, tudo bem, Pro. Então, beleza. A foto das questões também tá no grupo do WhatsApp, tá? Então, caso alguém precise, tá lá. Bom, gente, então, segundo a legislação, né, a gente viu isso para todos os derivados, todos os produtos, né, sejam eles lácteos ou carnes, enfim, qualquer produto de qualquer que seja a sua precedência, ele tem uma definição segundo a legislação, né? Então, aqui a gente segue as legislações de produtos de origem animal, né, no caso do RISPOA. Então, o que é o doce de leite, segundo a legislação? Ele é um produto que pode ser com ou sem a adição de outras substâncias alimentícias
obtido, né, pela concentração e adição de calor a uma pressão normal ou reduzida, né? Isso quer dizer que pode ser feito tanto em uma panela convencional quanto em uma panela, enfim, um tacho com pressão reduzida, né? Ou com pressão, né, a vácuo. Ou do leite ou do leite reconstituído. O que é esse leite reconstituído? É o leite em pó, por exemplo, tá? Então, pode ser utilizado o leite em pó e adicionado de água para reconstituir ele. Com ou sem adição de sólidos de origem láctea ou creme. E adicionado de sacarose parcialmente substituída ou não por monossacarídeos ou outros disacarídeos. Então, vejam só, gente. A legislação, ela deixa muito aberto, né? Muitas brechas aí na sua definição, podendo utilizar vários outros ingredientes de características distintas, né? Eu trouxe um exemplo mais para frente, mas vou aproveitar a oportunidade. A Frimeza é um exemplo que ela tem, acho que tem uns 5 ou 6 tipos de doce de leite. Tem o convencional, tem aquele doce de leite reserva, né, que é um produto um pouco mais, assim, tem uma embalagem mais bonita, você olha assim, ele parece ser um produto bem mais nobre, eu acho que até ele é um pouquinho mais caro. Ele tem uma coloração mais escura também, a gente vai ver o que acontece, por que ele é mais escuro que os outros. E além disso, se vocês olharem lá no site ou no supermercado mesmo, vocês vão ver que tem o doce de leite que é com coco, o doce de leite com ameixa, acho que tem um que é com morango, se eu não me engano, enfim. Tem vários sabores adicionados nesse, acho que tem um que é com cacau também, adicionados nesse doce de leite. Então vejam que a legislação ela permite que sejam utilizados outros ingredientes que vão dar uma característica diferenciada para esse doce de leite. De uma maneira geral, a gente fala de um doce de leite que recebeu leite e açúcar e foi cozido, né, por algumas horas, né, teve a adição, né, de calor para que se obtivesse esse creme, né, essa pasta, tá bom? Então, aqui eu tenho alguns... Professora Fernanda, o que é RISPOA? Regulamento... Deixa eu me lembrar todos os nomes. Regulamento interno... Não. De segurança... Deixa eu procurar aqui, que eu não me lembro todos os Is ali. É de origem animal. Regulamento alguma coisa de origem animal. E, professora, esse RISPOA a gente trabalha também lá dentro da empresa, lá com... Sim, porque os produtos lá são de origem animal. Já te falo certinho aqui a sigla. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Então, tanto o RISPOA quanto o MAPA vão ser as legislações para esses produtos que são de origem animal, né? Nesse caso aqui a gente tem o leite. Aí outros produtos, por exemplo, de origem vegetal, produtos de panificação, aí vai ser a vigilância sanitária. É um pouquinho diferente. As boas práticas, as regras, de uma forma, é igual. O que muda aqui nesse caso, que aí os responsáveis por isso, normalmente é um veterinário que responde, porque está ligado diretamente aos animais, entende? Então, por isso que tem essa diferença. Que aí é mais específico para o setor. Ah, sim. Então, essa responde à questão 1, né? Deixa eu só voltar na questão... Sim, que é a definição, né? Isso, professor. Deixa eu abrir a questão aqui, que eu já nem me lembro. Isso mesmo, responde a 1. Vocês podem responder de uma maneira mais simplificada também, tá? Não precisam... Sim. Eu já tinha respondido ela. Obrigado. Se basear, assim, exatamente no que está escrito. Da forma que vocês entendam, tá excelente. Então, aqui, como eu acabei de falar anteriormente, sobre os ingredientes opcionais que a legislação permite. Então, nós temos o creme de leite. Lembram que a gente lá no início da unidade curricular de leite, nós falamos sobre
a obtenção do leite fluido, né, da ordenha, e logo depois a gente já viu o processamento do creme de leite. Então, esse doce de leite, ele pode ser acrescido do creme, né? Cada marca e cada indústria vai ter características bem específicas dos seus doces de leite. Tanto que, assim, esses dias eu falei do doce de leite que é feito com soro. Até o Francisco falou que ele não era muito gostoso, né? E realmente não é, ainda mais quando ele é comparado com um doce de leite tradicional. Então, a gente tem no mercado hoje uma linha bem ampla de doce de leite e eles têm muita diferença um do outro, né? Tem marcas que têm um doce de leite muito bom. Né? Um exemplo, esse Reserva da Frimeza é muito saboroso. Tem uma outra marca que é muito conhecida agora, que no Paraná também tá tendo bastante, que é uma marca, acho que do Rio Grande do Sul, que é a Mumu. Tem um doce de leite excelente. Tem os doces de leite argentino, que a gente vai falar mais pra frente. Quem já comeu ou já ouviu falar, sabe que são de uma qualidade imensa, assim, tem um sabor muito bom. Então, assim, tem algumas características que a gente não consegue saber qual é, o porquê que ficou daquela forma, o que, que a indústria faz, né? Porque são lá os famosos segredos lá da indústria, o que faz um produto ter bastante sucesso, né? Uma outra marca bem conhecida também, que tem um doce de leite muito bom, é aquela marca Aviação, que também tem a manteiga, né? Então, tem uma linha muito ampla de doce de leite, cada um com a sua característica. Então, nos ingredientes opcionais, pode ser utilizados o creme, né, como eu falei, os sólidos de origem láctea, né, mono e disacarídeos que podem substituir a sacarose, então. Amido ou amido modificado, né, porque isso, o amido vai dar uma consistência mais pastosa pro doce de leite. Isso, gente, não é algo muito desejável ao paladar. Se a gente come um doce de leite sem amido e um com amido, a gente percebe muita diferença. Isso acontece com requeijão também. Tem algumas marcas de requeijão que adicionam amido para ele ficar mais consistente, né? Isso acaba barateando um pouco o produto, porém perde um pouco a qualidade, principalmente quando ele é comparado com um produto que não tem adição desse aditivo, desse ingrediente, por exemplo. Então, até a legislação, ela coloca aqui que a proporção de amido no doce de leite não pode ser superior a 0,5 gramas por 100 ml de leite. Isso é o máximo que a legislação permite, né? Até para que as indústrias não encham lá o produto de amido e o consumidor compre amido por doce de leite, né? Então, outros ingredientes que podem ser colocados, né? Cacau, chocolate, coco, amêndoas, amendoim, frutas, cereais e outros produtos, né, alimentícios isolados ou misturados. E ele pode ter uma proporção entre 5% e 30%. Então, quando a gente vai consumir um doce de leite com adição de coco, por exemplo, que é um exemplo que a Frimeza tem, ou com ameixa, vai ter aí entre 5% e 30% naquela porção, né, que é o potinho, desse ingrediente opcional, né, junto com o doce de leite. Então, isso são regras, né, leis específicas para esse produto. Quais que são as características sensoriais do doce de leite? Ele tem que ter uma consistência cremosa e pastosa, né, principalmente. Normalmente os doces de leite, eles são tipo uma pasta. Não devem ter cristais perceptíveis sensorialmente, ou seja, quando você coloca o creme na boca, o doce de leite na boca, não perceber farelos assim de açúcar, por exemplo, né? Tem que ser algo, uma textura bem cremosa, né? Sem nada, totalmente homogênea, essa é a palavra. Nada de heterogêneo, né? A consistência, ela pode ser mais firme, no caso do doce de leite, para confeitaria ou sorveteria, né, que se utiliza, e apresentar uma consistência semi-sólida ou sólida
cristalizada quando a umidade não supera 20%. Esse exemplo aqui da consistência sólida ou semissólida é o que nós vimos na unidade curricular de balas, quando nós falamos sobre as balas de leite, que são as balinhas lá, os caramelos, lembra que caramelos não, o dadinho, aquela balinha quadradinha, que é o doce de leite. O doce de leite que é fatiado, cortado, né, em tablete. Aqui a gente está vendo uma produção geral de doce de leite, podendo ser obtida tanto o doce de leite em tablete ou o doce de leite pastoso, tá? Então, a coloração vai ser um castanho caramelado, proveniente da reação de Maillard. Aqui, gente, tem uma informação muito importante. A reação de Maillard vai ocorrer e nós sabemos que essa cor do doce de leite, ele vai dizer muito sobre a qualidade do produto. Então, a gente não quer um doce de leite muito claro e também a gente não quer um doce de leite muito escuro, mas a gente quer aquele doce de leite mais marrom, né? E que a gente sabe que esse doce de leite com uma coloração marrom mais escura, ele vai ter um sabor mais agradável também, né? Isso pode ter duas situações. Uma delas é a gente conseguir uma determinada coloração marrom no cozimento, mas que não vai ser aquela coloração bem escura. E aí nós vamos ter um ingrediente aí que eu já vou falar para vocês qual é, que vai ajudar essa reação de Maillard, vai fazer com que a coloração do doce de leite fique mais escura ainda e não tenha nenhum sabor de queimado, né, de tostado no produto, mas esse ingrediente só vai auxiliar numa coloração mais escura, tá? Aí tá um dos segredos de indústrias, né, que tem um doce de leite um pouco mais escuro, né? No caso de doce de leite para sorveterias, por exemplo, a cor pode depender, então, de um corante adicionado. Então, de uma forma geral aqui, a gente está falando de uma reação de Maillard que utiliza ali o açúcar, o calor e a proteína presente no leite, tá? O sabor e o odor vão ser característicos, né? Um sabor doce, um cheiro doce, sem sabor e odores estranhos. Então, o cheiro do doce de leite é muito característico do leite misturado com o açúcar cozido, né? Então, são características muito particulares desse produto. Então, o doce de leite ele pode ser classificado em relação à sua quantidade de gordura, né, em matéria gorda. Ele pode ser denominado como um doce de leite ou um doce de leite com creme, por exemplo. Um doce de leite com creme vai ser um produto mais gorduroso. E também, de acordo com a adição ou não de outras substâncias alimentícias, né? E aí ele pode se classificar em doce de leite ou doce de leite sem adições, ou doce de leite com adições, tá? Aqui nós temos uma outra característica, que são as fisicoquímicas, a gente viu as sensoriais antes. Então, no caso do doce de leite, independente se ele for com ou sem creme, a umidade vai estar entre 30%. É um produto com uma baixa atividade de água, né? Isso também caracteriza o seu longo prazo aí de vida de prateleira. A gente tem aí um prazo bem amplo da validade desse doce. A gordura vai estar entre 6 e 9 para um doce de leite normal e mais que 9 para doce de leite com creme, né? Ele é mais gorduroso. As cinzas vão ser em torno de 2, máximo 2, né? Gramas por 100 gramas, e a proteína mínimo de 5 gramas por 100 gramas. É um produto com muito carboidrato, né, muito açúcar. Vejam que a quantidade de cinzas, proteínas é bastante baixa. Então, é um produto bastante calórico também. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns aditivos utilizados na fabricação do doce de leite.
Sorbitol, utilizado como umectante, né? Isso é para algumas indústrias, nem todas usam todos esses ingredientes, esses aditivos. Ácido sórbico como um conservante. A goma arábica, a gelatina e a carboximetilcelulose, ou CMC, que são as gomas utilizadas, então, para ser espessante, né? Vão dar uma característica similar ao que o amido dá a esses produtos, né? De deixar ele mais pastoso, assim, com uma consistência não tão mole, né? Mas com uma forma de pasta. Pessoal, se ficarem com alguma dúvida, me chamem aqui, tá? Estou falando, e vocês podem me interromper. Então, nós temos aqui um fluxograma. Alguns alunos tiveram dúvidas do que era um fluxograma e me perguntaram na semana passada. Então, gente, um fluxograma sempre é as etapas de um processo, do início até o final. Então, a partir de um fluxograma, a gente consegue produzir algo, por exemplo, né? Claro que no fluxograma a gente não tem quantidades, a gente só tem o passo a passo. Então, vejam que o fluxograma da elaboração do doce de leite tem a adição do leite inicialmente, se faz uma neutralização da acidez, né? A indústria vai regular a acidez desejável. A gente já vai ver que essa acidez tem um papel muito importante na produção do doce de leite. Feito essa neutralização da acidez, né? Chegou ao pH desejado, vai ser feita a adição de açúcar, né? Proporcional à quantidade de leite. Começa-se o aquecimento desse leite, né? Onde vai começar a concentração. Por isso, tecnologia de leites concentrados. Então, esse leite vai começar a ficar mais grosso, podemos dizer assim, né? Mais espesso. Vai se adicionar os ingredientes que forem necessários para essa produção, né? De acordo com cada marca, cada indústria, né? Cada fabricante. Após a adição desses ingredientes e concentração desse produto, vai se fazer a determinação do ponto, né? O ponto do doce de leite funciona mais ou menos igual ao ponto do caramelo, quando a gente vai fazer pipoca, ou quando a gente vai fazer pé de moleque, né? Rapadura, não tem lá o ponto do açúcar para que aquela rapadura não fique tão mole ou fique tão dura, quebradiça. O mesmo vai acontecer com o doce de leite. Como a gente está falando, se a gente está falando de um doce de leite cremoso, pastoso, se eu concentrar cada vez mais ele, vai virar um tablete. Eu vou poder cortar ele, mas eu quero que ele seja uma pasta. Então, é feita a determinação desse ponto. Eu vou mostrar para vocês como que se determina isso, né? Hoje em dia, as indústrias têm equipamentos que medem esse grau Brix, consegue medir a quantidade de sólidos presentes nesse doce, e um determinado ponto lá, um determinado grau, ele vai estar pronto e já pode ser retirado do cozimento. Quando não se tem isso, o que a gente faz em casa? Provavelmente, alguns de vocês já fizeram ou já viram alguém fazer. No caso do caramelo, não acontece de colocar, às vezes, uma colherada desse caramelo dentro de um copo de água, para que esse caramelo esfrie. Aí a gente consegue ver se ele vai para o fundo da água, né, do copo com água, se ele fica uma gotícula lá embaixo formada, né, inteira, ela não se dissolve na água, ou se quando você larga esse caramelo ele começa a se espalhar na água, porque ele ainda não está com o ponto ideal. Enfim, cada um aí em casa tem algumas táticas para verificar esse ponto. Na indústria, acontece a mesma coisa, né? Para aquelas indústrias menores que ainda não têm esses equipamentos, se utiliza métodos convencionais, manuais. Indústrias maiores, né, obviamente, já utilizam equipamentos que medem esse ponto desse produto, né? Até porque ele é muito importante, é ele que vai dar uma característica muito desejável para o consumidor. Então, eu vou comprar um doce de leite cremoso, a ideia é que ele se espalhe. Eu vou passar no pão, ele tem que se espalhar, ele tem que estar homogêneo.
sem nenhum tipo de cristal, né? Então, isso é bem importante. Então, feita a determinação desse ponto, é resfriado e posteriormente envasado e rotulado. Então, não é um processo muito complexo, mas na adição, a partir do processo de neutralização e a determinação do ponto, se tem que ter muito cuidado, né? Esses ingredientes aqui, essa característica aqui da acidez do produto, a adição de açúcar, vai dizer muito sobre a qualidade do produto. Então, não tem muitas etapas, mas as etapas que tem, elas devem ser muito bem elaboradas e muito bem pensadas, tá? Então, gente, de uma forma geral, como eu sempre faço nas aulas, eu coloco o fluxograma para vocês e em seguida eu coloco a informação, né? O que é cada etapa desse fluxograma. Então, a gente começou aqui com a adição de leite. O que é isso? Aqui é simplesmente a quantidade de leite que vai ser utilizado. A indústria vai determinar lá se vai ser 50 litros, 100 litros, 500 litros, enfim. E aí vai passar para o processo de neutralização do leite. Por que tem que ser feito essa neutralização? Porque existe uma acidez desejável e recomendada para a produção do doce. Então, para que o processo de neutralização não precise de muitos reagentes, né, para se chegar nessa acidez indicada, se pede, né, se indica que o leite utilizado tenha uma acidez entre 14 e 18 graus Dornick, né, ou seja, que tenha uma acidez próximo de 7, que isso aqui é só uma denominação utilizada para leite. O graus Dornick ou o pH é a mesma ideia, né? Ele tem uma numeração diferente, mas 14 a 18 é o que se refere aproximadamente a um pH 7, né? Próximo do neutro, mais ou menos. Então, a neutralização do leite precisa ser feita para um grau Dornick 13. Então, isso é o indicado para a fabricação do doce de leite. Então, vejam que vai ter que ser feita uma correção aqui de 14, né, por exemplo, para 13 graus, né, que é a acidez desejável. Então, a indústria vai fazer a medição de quanto está a acidez desse leite e vai corrigir lá, vai deixar o produto mais ácido ou menos ácido, com uma base ou com ácido, né? Para que se chegue nesse pH de 13 graus Dornick, né? Normalmente se utiliza o bicarbonato de sódio, que é previamente pesado, né? E acrescido diretamente nesse tacho, para que a acidez diminua. Então, nós temos aqui uma acidez, digamos, que esteja entre 14, 15, né? Até 18. Vai se adicionar uma base, que é o bicarbonato de sódio, o bicarbonato que a gente conhece mesmo, que usa em casa, tem várias funções. Vai se utilizar isso e vai baixar o pH desse leite, vai deixar ele um pouco mais ácido, tá? E aí sim, se começa o processo de concentração. Então, vejam que aqui, na prática, né, a quantidade recomendada a ser adicionada para um leite com uma acidez entre 14, mais ou menos, é de 105 gramas, o que corresponde a 0,70% em um tacho contendo 150 litros de leite. Isso aqui é muito superficial, tá? Normalmente, as indústrias vão estar com um pH-metro lá, com algum equipamento que vai fazer a medição do pH e a correção desse pH, né? Não é simplesmente assim, vai ser mais ou menos isso, né? Tem todo esse controle. E aqui, gente, entra uma parte bem importante, que é por isso que eu falei para vocês que eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta. E é um cálculo que vocês já conhecem, né? A gente já fez muito isso, mas é só para relembrar. Então, aqui nós temos
a resposta já, mas eu quero que vocês refaçam, só para nós praticarmos isso, né? Mais para frente vai ter uma atividade igual a essa, só vai mudar os valores, tá? Então, como que é feito esse cálculo para redução de acidez? Né? Em uma indústria de lácteos aí, isso sempre vai ser uma prática do laboratório fazer, antes do processo de produção do doce de leite. Então, vejam só, o enunciado diz o seguinte: suponha que nossa matéria-prima, ou seja, o leite, esteja com uma acidez inicial de 15 graus Dornick. E teremos que reduzir para 13, certo? Considerando que 1 grau Dornick equivale a 0,1 grama de ácido lático, né, que é o ácido presente no leite. Então, cada 1 grau Dornick equivale a 0,1 grama de ácido lático por litro de leite. Então, inicialmente, o que a gente vai ter? Temos 15 graus Dornick, que queremos diminuir para 13. Então, a gente vai ter que baixar 2 graus Dornick, certo? Então, esse é o primeiro dado que nós temos. Então, quanto de ácido lático que eu vou precisar, né, ser reduzido por litro de leite? Se eu tenho informação que 1 grau Dornick equivale a 0,1 grama de ácido lático, 2 graus Dornick eu vou multiplicar por 0,1. Então, se 1 grau Dornick equivale a 0,1 grama de ácido lático, 2 graus Dornick equivalem a 0,2 gramas de ácido lático. É isso que eu vou precisar diminuir no leite, né? Para que eu consiga chegar no valor de 13 graus Dornick, certo? Então, esse cálculozinho que é feito inicialmente. Só que aí nós temos uma outra informação aqui, que o cálculo diz o seguinte: usando como exemplo os 150 litros de leite citados anteriormente, nós vamos ter o seguinte. Então, a gente sabe que vai ser utilizado 150 litros de leite. E esses 150 litros de leite, eles estão aí com 15 graus, né, Dornick, que a gente vai ter que baixar para 13. Então, como nós já temos a informação de que nós precisamos baixar 0,2 gramas de ácido lático por litro de leite, nós precisamos multiplicar isso pelos 150 litros de leite. Seria 0,2 gramas de ácido lático se eu tivesse 1 litro de leite apenas, né? 2 litros de leite apenas, mas eu tenho 150. Então, eu vou fazer 150 litros vezes os 0,2 gramas de ácido lático. Isso vai me dar 30 gramas de ácido lático que eu preciso reduzir nesse leite que vai ser feito o doce de leite. Tá? Essa é a informação que eu tenho. Só que com essa informação, eu ainda não sei qual é a quantidade de bicarbonato que eu preciso colocar nesse leite. Eu só sei que eu preciso diminuir esse pH. Preciso colocar, aliás, aumentar esse pH. Eu preciso adicionar bicarbonato lá dentro, certo? Então, eu preciso fazer mais um cálculo, que é essa regrinha de 3 que está aqui embaixo. Então, ele diz o seguinte: considerando como base de cálculo em que 84 gramas de bicarbonato de sódio neutralizam 90 gramas de ácido lático. Então, o exercício já dá essa informação para nós. E essa informação, gente, é baseada numa reação química. Foi feita uma reação onde precisava de 84 gramas de bicarbonato para neutralizar 90 gramas de ácido lático. Então, essa é uma informação que vocês vão ter. Vocês não vão tirar ela de lugar nenhum. É uma informação que vai ter que estar explícita no exercício, tá? É uma informação que é regra, né? Sempre.
Então, vejam só, eu sei que 84 gramas de bicarbonato neutralizam 90 gramas de ácido lático. Isso é um Professora, dado que eu tenho. Alguém me chamou? eu, Gilmar Pinto. Diga. Essa informação aí, ela algo, quer dizer, para todos os exercícios vai ser sempre 90 por 84? Sim, se a gente sim, sempre. Se a gente estiver falando de bicarbonato de sódio, que é o produto utilizado lá na indústria, e ácido lático, né, que é o que está presente no leite, sim. Agora, se por acaso a indústria utilizar um outro produto, por exemplo, um outro reagente que não é o bicarbonato de sódio, que é um outro produto, aí provavelmente o número vai mudar, mas aí a gente vai ter essa informação também. Ah, tá. Então, para cada reagente, ela tem uma quantidade de gramas. Porque assim, se vocês voltarem lá nas unidades curriculares anteriores, eu até passei para vocês no quadro algumas vezes, a gente tem uma reação química, né? E a gente precisa uma determinada quantidade de cada elemento para balancear a equação, né? Balancear a reação. Então, eu vou ter uma quantidade de reagentes para uma determinada quantidade de produtos. Nesse caso aqui, eu preciso de 84 gramas de bicarbonato para eu neutralizar 90 gramas de ácido. Isso já foi pré-determinado através de uma reação, certo? Professora, então aqui nós podemos fazer 84 vezes 30, divide por 90, né? Seria... Isso mesmo, exatamente. É uma regrinha de 3 que a gente está acostumado a fazer. Se 84 gramas de bicarbonato neutralizam 90 gramas de ácido lático, quantos gramas de bicarbonato eu preciso para neutralizar as 30 gramas de ácido lático que eu tenho que reduzir lá nos meus 150 litros de leite? Então, eu vou fazer uma regra de 3. 84 vezes 30 dividido por 90. Sempre o número que está na diagonal do x é o que passa dividindo, tá? Então, façam o cálculo, vejam se vocês chegaram nesse resultado. Mas o importante ali, né, professor, é saber chegar no 30, né? Não vai conseguir montar o cálculo. Sim, com certeza. Francisco, todas essas etapas, a primeira ali dos graus Dorn e das gramas de ácido lático, elas são primordiais, elas são extremamente necessárias, senão a gente não consegue fazer o cálculo de baixo. Então, se alguém não entendeu, eu explico novamente. Bom, eu acho que eu entendi, mas vou perguntar mais uma vez. Lá em cima, quando equivale a 0,1 ácido, se for usar um outro produto, se for usar um outro produto, um outro neutralizante, vai dar essa informação também, que isso não é nós que inventa, já vem pronto, já foi feito estudado isso. Isso sim. Ali essa questão, esse primeiro enunciado que tem sobre os graus Dornick, Gilmar e colegas, a gente está falando da acidez do leite. Então, obrigatoriamente, a gente está falando do ácido lático. Nunca vai mudar, tá? Então, 1 grau Dornick equivale a 0,1 grama de ácido lático sempre. Sempre vai ser isso. 1. Oi? Então, quem pode mudar é o grau Dornick, que pode mudar, que depende da acidez do leite, ele vai mudar. Mas o ácido para ele... Exatamente. Mas sempre 1 grau Dornick vai equivaler a 0,1 grama de ácido lático. Agora, se eu tenho 2 graus Dornick, 3, 5, 10, eu vou sempre multiplicar por 0,1. Entende? O 0,1 grama de ácido lático, ele sempre vai equivaler a 1 grau Dornick. Essa é a questão. É uma regra. Era isso que eu estava querendo saber mesmo, que lá, o 15 e o 13, isso vai vindo no problema. O 15 e o 13 pode ser diferente para cada tipo de leite. Eu posso ter um leite aí que é 18 graus Dornick, que eu tenho que baixar para 13.
Ou eu Que tenho mais? um leite que é 20 graus dórnico, eu tenho que baixar para 13, entendeu? Independente do grau dele, ele sempre tem que ou aumentar ou abaixar para 3, isso ou eu estou errado? Isso mesmo. O recomendado é sempre fazer um doce de leite com essa acidez, sempre com 13 graus dórnico. Ok. Já entendi. Entendeu? Então, isso é uma regra. Vai ser assim. Conseguiram chegar nesses resultados que está em negrito aqui, gente? Refizeram o cálculo e conseguiram chegar? Tranquilo, professor. Beleza. Da minha parte. Se alguém não conseguiu e por acaso não está querendo me chamar aqui na sala e falar, professora, eu não consegui, me avisa pelo WhatsApp, tá? Aí depois eu vou tentar explicar novamente. Eu tenho que descobrir quantas gramas de ácido lático, multiplicar pela... agora entendi. Entendeu? Sim, tem que descobrir primeiro o ácido lático, depois multiplicar para saber, para chegar nos 30 ali, por exemplo, né? Exatamente. Eu tenho lá, o exemplo pede 200 litros vezes, nesse caso aí, 0,2, se fosse 2 gramas. Exatamente. Então, se Exato. fosse Então, a 18... primeira coisa a se fazer é saber quantos graus dórnicos você precisa reduzir. Nesse caso, é 15 menos 13. Mas podia ser outro número, 18 menos 13, né? que daria Isso. 0,5. Por exemplo, fosse 18 menos 13, ia dar 5 graus dórnico. Então, você vai ter que fazer 5 graus dórnico vezes 0,1. Aí você já ia ter 0,5 gramas de ácido lático, certo? Aí multiplica por quantidade de leite, independendo do Aí quantidade. você ia multiplicar pela quantidade de leite. Esse exemplo trouxe 150 litros. Mas a indústria pode estar fazendo 500 litros de leite, 100 litros de leite, né? 50. Enfim, cada indústria tem as suas particularidades. E aí sim você vai para a parte de saber quanto de bicarbonato que vai ser adicionado. Então, gente, o que é o importante? Que vocês entendam isso, porque numa situação aí qualquer, por acaso vocês vão parar num laticínios, não sei, o cálculo, a ideia, ou mesmo quando vocês forem ensinar isso para alguém, a ideia do cálculo é sempre a mesma. O que vai variar são as particularidades de cada indústria, né, de cada laboratório, enfim, do que eles têm disponível. Mas a ideia do cálculo vai ser sempre igual. Essas informações vão ser sempre as mesmas. Viu, Fernando? Mas o acidez é geral, esse cálculo, tipo leite, queijos, derivados, ou é só o doce de leite, esse grau dórnico? Só do leite. Não, só do leite, do doce de leite. Essa é uma característica para o doce de leite. Porque tinha outros cálculos de acidez, né? Sim, sim. Não, aqui a gente está falando em específico para o doce de leite. Em relação aos graus Dornick, lá no queijo, lá nos outros derivados, cada um tem a sua recomendação, né? A sua característica. Existe outro neutralizante sem ser esse aí, professor? Bicarbonato? Oi? Existe outro neutralizante sem ser bicarbonato? Existe, tem vários. Vários outros. Inclusive, derivados, né, do carbonato, de sódio, enfim, vários outros. Teria que dar uma pesquisada e ver quais os outros que são utilizados. Mas o bicarbonato, de uma forma geral, ele tem um resultado muito interessante, né? Tem um valor comercial muito bom também, né? Tem um valor baixo, um custo baixo. É o mais utilizado, né? Eu teria que pesquisar um pouco para saber outros tipos de neutralizantes que podem ser utilizados. Mas, assim, até hoje, sempre que eu estudei e li sobre doce de leite, é o bicarbonato que é usado. Professora. Oi. A pergunta do Ricardo é ali do grau DOR ali, que é acidez, né? Tem que fazer acidez, que vai se chamar depois de grau DOR do leite, para depois entrar ali embaixo, né? Essa que eu acho que foi a pergunta do Ricardo.
Como é que vai chegar na acidez se eu no grau DOR se não fazer acidez do leite antes? Tem que fazer, né? Ah, então acho que eu não entendi a pergunta, eu interpretei de outra Esquece forma. Ah, tá. Desculpa então, Ricardo, se eu interpretei errado. Sim, sempre vai ter que se saber qual é a acidez do leite, né? Lá naquele fluxograma ele mostra, vai ser adicionado lá a quantidade de leite que vai ser usada. Nesse caso, 150 litros. Então, o funcionário lá, né, o colaborador, alguém do laboratório, vai fazer o teste de acidez. E aí vai identificar que ele tá um leite lá com uma acidez de 15 graus Dornick, certo? Aí eles vão partir para o cálculo. Por exemplo, esse leite podia estar com 18 graus Dornick. Daí eles também vão partir para o cálculo para analisar inicialmente quantos graus eles precisam reduzir. Em relação a esses graus, daí calcular a quantidade de ácido lático, multiplicar pelos litros de leite no tanque, né? E depois a quantidade de bicarbonato que vai ser utilizado. Consegui responder a pergunta? Era isso? Acredito que fechou a ideia. Isso, correto. O que o Francisco falou ali mais ou menos seria esse sentido. É que eu não soube me explicar. Então você falou, eu pensei em outra coisa. Não, foi eu que não soube me explicar realmente. Obrigado. Nos acertamos de nada, imagina. Bom, então, gente, esse é um cálculo para a redução da acidez do leite. Mas aí, você sabe, né, gente? Sempre tem um passinho a mais que dá uma complicada na vida das pessoas. Aí tem mais um cálculo, né, que eu trouxe ele para vocês. A gente já falou muito dele. E é bem importante a gente relembrar isso. Não é tão difícil assim. Vocês já viram lá no laboratório, eu falei muito para vocês sobre isso e é uma realidade. Não tem como a gente mudar isso. Isso não sou eu que estou falando, isso é do produto. Então, o bicarbonato que é adquirido pela indústria, nem sempre ele é puro, né? Como vocês já sabem, né? Em relação a isso, só deixa eu ver aqui que entrou um aluno meio que não é da nossa turma. Só um pouquinho, gente. Elivelton, você está me ouvindo? Quem é você, Elivelton? Acho que é um aluno da outra turma, gente. Se perdeu aqui. Já saiu. Coitado. Tá perdido. Tá perdido no Teams. Pensa o apavor entrar e ver um monte de gente diferente na turma. Bom, pessoal, então, como vocês sabem, os reagentes, de uma forma geral, eles não são totalmente puros. Eles não vêm lá 100%. Até porque, se a indústria for adquirir produtos nessa pureza, eles vão acabar pagando muito mais caro, né? E não é necessário. Então, sempre que é utilizado algum tipo de reagente, eu já comentei com vocês, né? Vocês lembram que tem que ser feito esse cálculo de pureza. Então, aqui ele traz ainda uma informação de que o bicarbonato de sódio, ele apresenta uma pureza de 85%, tá? E aí, a gente faz mais o cálculozinho lá para saber. Então, se ele só tem 85% de pureza, eu vou precisar adicionar um pouco mais para que eu consiga chegar no 100%, para eu ter a redução ali do ácido lático, né, necessário que eu preciso. Eu preciso reduzir esses graus Dornick. Para eu reduzir nesse cálculo que eu fiz, eu precisava de 28 gramas de bicarbonato de sódio. Mas aquele que eu tenho disponível, ele só é 85% de pureza. Então, eu preciso adicionar um pouco mais, né? Então, da onde que saiu esses resultados? Quando a gente estudou lá
lá nas unidades curriculares passadas, lembra que a gente fazia o cálculo da massa molecular do produto? Né? Então, aqui, ó, eu vou até colocar aqui para vocês, espera aí, ai, deixei de compartilhar, espera aí, vou compartilhar de novo e vou escrever aqui no slide só para vocês relembrarem. Espera aí, gente, que deu um probleminha aqui, só um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui do PowerPoint? Sim? Sim. Então, gente, nós temos que... Como que a gente faz esse cálculo? Só para vocês relembrarem. De onde que saiu essas 28 gramas? Então, eu tenho aqui que 28 gramas era o que eu usaria se eu tivesse pelo cálculo que eu fiz anteriormente aqui, certo? 28 gramas é o que o exercício que a gente conseguiu determinar, né? Só que o produto que eu tenho disponível lá no laboratório, ele é 85% de pureza só. É esse que eu tenho, não tem um que é 100%. Só que se eu quero ter 100% de aproveitamento aí do meu cálculo e da minha reação lá dentro da produção do doce de leite, eu preciso utilizar uma quantidade correspondente. Então, para isso, eu vou ter que identificar qual vai ser a quantidade que eu vou colocar de bicarbonato. Então, eu vou fazer a regrinha de 3 novamente, igual tá ali em cima. Aí ele arredonda, professor, se der quebrado? Sim, dá para arredondar. Então, aqui a gente vai ter 32,94. Oi? Não, o resultado deu 32,94. É arredonda para daí dá para arredondar para 33. Isso mesmo. Okay. Então, vejam só. Nós temos... A gente, no cálculo anterior, encontrou 28 gramas de bicarbonato que deveriam ser utilizados para essa condição. Só que o bicarbonato que eu tenho é 85% de pureza só. Ah, professora, como é que eu vou saber que é 85% de pureza? Porque a gente está considerando que você está num laboratório e você tem em mãos esse produto. Lá no rótulo dele vai estar descrito isso. E aí você vai colocar aqui 85% de pureza. Por acaso, a indústria começou a comprar uma outra marca. Não está mais comprando aquela marca de bicarbonato. Aí você começou a comprar uma marca lá que é 90% de pureza. Você já vai alterar aqui no 85%, vai colocar 90%. Então, isso, gente, é um cálculo que a gente aprende a fazer, mas que ele não vai ser sempre assim. Vai depender do que a gente tem disponível, né? Mas aqui a gente vai considerar essas 85%. Então, 28 gramas, se for 85% de pureza. Mas eu quero 100%. X. Sempre que está na diagonal do X é o que está dividindo. Então, eu vou fazer 28 vezes 100 dividido por 85. Lembram que o que está igual, né? A gente corta, no caso aqui a porcentagem. E o que a gente está procurando é a massa. A gente está procurando a massa do bicarbonato. Então, para que eu tenha uma reação, uma neutralização correta de 15 graus Dornick para 13 graus Dornick em 150 litros de leite, eu vou adicionar 33 gramas de bicarbonato.
né? Aqui, isso aqui vai me dar uma eficiência, né, do 100%. Eu aumentei 5 gramas aqui para eu chegar no 100%, tá? Então, vejam que aqui do lado do 33, ó, na frente, tem um igual ali que tá meio tortinho. Isso quer dizer que foi arredondado, aquela pergunta que o Gilmar fez. 32,9. Então, se faz um arredondamento aqui, 33 gramas, tá? Conseguiram relembrar isso, gente? Nós fizemos muito isso nas nossas unidades curriculares passadas, tá? E aqui ele mostra o passo a passo. Caso vocês tenham alguma dificuldade, volta aqui no slide, não lembro, olha de novo, tenta calcular de novo, até conseguir. Alguém chamou? Não, a professora estava comentando esse cálculo, eu faço todos os dias. Eu sei, muitos de vocês usam bastante isso, dependendo do setor que estão, né? É um cálculo bem simples, né? Mas é importante a gente, às vezes, dar uma treinada, porque às vezes não ocupa, não precisa dele, né? E acaba esquecendo alguns detalhes, mas ele é bem importante. Então, para neutralização do leite, então é isso, tá, gente? Então, vejam que, assim, o fluxograma é simples, porém, a gente tem um dado aí bem importante de como fazer essa neutralização. Tem que fazer neutralização, mas como que é feita essa neutralização, né? Então, aqui a gente tem essa informação. Então, gente, o dado que eu falei anteriormente em relação ao bicarbonato e o porquê dele ser utilizado, nós temos a informação também que ele tem a função de auxiliar na padronização da coloração do produto. Muito provavelmente, Gilmar, você perguntou isso, talvez podem ter sido utilizados outros neutralizantes, mas talvez ele não desempenhou essa função, né? Pode ter feito a diminuição ali dos graus Dornick, mas talvez não auxiliou positivamente na coloração, coisa que o bicarbonato faz, né? Então, esse bicarbonato que é utilizado, isso também serve para quem faz doce de leite em casa, fazer o uso, né? Mesmo que às vezes não tenha uma medida muito correta, acontece muitas pessoas já usarem. Então, ele vai padronizar essa coloração, vai auxiliar nessa coloração que é tão importante no doce de leite, né, que a gente falou, e vão promover uma ligeira elevação do pH, né, o que tem uma influência direta na intensificação da reação de Maillard, que é aquela reação lá que deixa o produto mais escuro, onde tem associado a essa reação, né, a proteína do leite, o calor e o açúcar, né, o carboidrato, tornando o doce com uma cor mais escura na proporção em que aumenta a sua concentração no alimento produzido, tá? Então, aqui está uma grande dica, né, e um produto que é simples, né, e traz um resultado muito importante, muito interessante para o doce de leite. Então, só para relembrar vocês, a reação de Maillard, ela foi descrita em 1912, obviamente, né, por uma pessoa que se chamava Louis Camille Maillard, por isso que esse nome, né, já tinha falado para vocês sobre isso. E ela é uma reação, então, que ocorre entre os aminoácidos, né, ou as proteínas, e os açúcares, né, sob a ação do calor. Isso acontece, é uma reação que acontece em carnes também. Em carnes, pães, né? Nesse contexto, quando o alimento é aquecido, o grupo carbonila, né, uma ligação aqui do oxigênio, do carboidrato, vai interagir com um grupo amino da proteína, ou seja, esses dois elementos vão se unir, né, e vão produzir aí as melanoidinas que vão dar a cor e a característica dos alimentos cozidos ou assados, né? Então, no final de tudo, gente, a química está muito envolvida nisso, a gente acaba às vezes nem falando nela, até porque tanto a unidade curricular quanto
a ementa da unidade às vezes não atende, né, a esse assunto, mas o que está acontecendo ali dentro, né, que a gente vê isso na nossa casa mesmo, quando assa um pão, quando assa uma carne, essas ligações tanto do carboidrato, né, do açúcar, se unindo com a proteína e dando a coloração marrom que a gente conhece. Dependendo dos tipos de proteína e açúcares que compõem o alimento, o processo produz resultados diferentes quanto ao aspecto, cor e sabor, que são característicos para cada tipo de alimento. Né? Isso é bem importante porque cada produto tem a sua característica e nesse caso aqui, o bicarbonato ele vai auxiliar na característica do doce de leite, que tem um açúcar específico e uma proteína específica, tá? Então, isso eu acho que responde um pouco da tua pergunta antes, Gilmar, por que é usado o bicarbonato e não um outro, né? E também, obviamente, né, por ele ter tantas características boas, pelo preço também, né? Muito provavelmente isso deve ter sido levado em consideração. Então, aqui, ó, quando tentamos fazer em nossa casa, de forma artesanal, o doce de leite, a partir de um leite que não conseguimos identificar sua acidez, mas pelas suas características organolépticas, né, ou características sensoriais, podemos observar que se encontra com uma acidez elevada, né, não optando pela adição do bicarbonato de sódio para fazer a sua correção, ou seja, se desejar não colocar, apenas adicionar o leite e submeter ao aquecimento, no final do processo, podemos observar que a consistência e textura do doce encontram-se em forma de grumos, conhecido também como um doce farinhado. Então, às vezes, né, o que pode acontecer? Não dar certo o doce de leite por não ter esse conhecimento em relação à acidez. Eu lembro que quando eu era criança, né, na minha casa, a gente morava num sítio, assim, né? A minha mãe tirava leite, enfim, vendia leite. E ela fazia doce de leite, só com açúcar. E muitas vezes não deu certo. Ficava exatamente com esse aspecto, assim, meio heterogêneo. A gente sentia ali tipo, cristais, assim. Às vezes acontecia do açúcar ter cristalizado, ou muitas vezes essa característica aí, né? Acontecia às vezes isso justifica muito essa situação. Às vezes acontecia de um determinado carregamento de leite lá não acontecer porque o leite estava muito ácido, né? Deu algum problema ali na hora de carregar, não estava de acordo. Aí eles não carregavam. Então, ou a minha mãe fazia queijo, ou fazia doce de leite. Só que aí, né, um leite ácido. Fazia o doce de leite e não ajustava essa acidez, né? Provavelmente porque nem sabia que precisava fazer isso. E a gente acabava consumindo da mesma forma esse doce de leite, mas ele tinha realmente essa característica. Depois de muito tempo, eu lembro que eu já era maior, conversando com outra pessoa, né? As informações acho que começaram a ser mais comentadas e ter mais informações. Eu lembro que a minha mãe aprendeu com alguém, não sei como que foi isso, mas depois de um tempo ela começou a adicionar o bicarbonato. E eu lembro que ela falava assim, vamos usar o bicarbonato para deixar o doce de leite mais marronzinho, né? Mais escuro, ele ficou mais gostoso. Era isso que ela dizia. E realmente dava certo, né? Ficava um leite, um doce bem mais cremoso. Né? Então aqui é uma justificativa do porquê que ele pode ficar com essas características. Caso alguém aí já tenha feito doce de leite em casa e talvez teve alguma dificuldade, né? Talvez agora, se tentar fazer, vai conseguir ter um doce mais interessante, com resultado melhor. Gente, aqui eu trouxe um outro exemplo do cálculo, tá? Do mesmo cálculo que a gente fez antes. Mas eu vou pedir para vocês dar um tempinho e não resolver agora. Eu quero seguir mais um pouquinho no conteúdo, daí amanhã eu dou continuidade no conteúdo e antes de terminar a aula a gente volta nesse exercício, tá? Senão a gente vai parar agora e depois eu tenho que voltar no conteúdo. Então eu vou passar o exercício e depois eu volto ele, tá bom?
né? Aqui é só uma situação igual à anterior, tá? E está dizendo que vai ser utilizado 80 litros de leite, no lugar dos 150 vai ser utilizado 80, e também diz que a acidez inicial é 16 graus Dornick, né? Anteriormente a gente estava com 15. Então, mesma coisa, ele considera que 1 grau Dornick equivale a 0,1 grama de ácido lático. E aí, qual a quantidade de bicarbonato? Aqui ele não está falando nada sobre a pureza do bicarbonato, mas a gente vai fazer esse cálculo também, tá? Mas daqui a pouquinho eu volto aqui e ajudo vocês a calcularem, tá? Eu vou só seguir para nós terminarmos o fluxograma, né? A adição dos ingredientes. Então, a adição do açúcar se recomenda que seja feito inicialmente uma pré-mistura, né, com uma parte do leite, uma adição normal, onde depois que o leite foi neutralizado, é adicionado esse açúcar. Então, é feita essa mistura anteriormente. E também uma indicação, né, importante, né, para a indústria, é se fazer uma filtração dessa mistura de leite com açúcar, para que, se caso dentro do açúcar tenha algum tipo de perigo físico, né, não possa comprometer a integridade aí do consumidor. Depois que o produto estiver sendo concentrado, cozinhando, né, pode ser que não seja visto qualquer tipo de pedaço de alguma coisa que tem ali dentro, algum tipo de sujeira e tudo mais, tá? O açúcar tem que ser de boa qualidade, preferido tipo cristal, isento de impurezas, né? Utilizado na proporção, né? Isso aqui é uma ideia também, caso alguém queira fazer um doce de leite aí em casa. Utilizado na proporção entre 18% a 20% de açúcar para o doce de leite pastoso e para um doce de leite em tablete até 30%, né, da quantidade de leite, né? E é a relação total aí do leite a ser utilizado, 18 a 20 para um doce de leite pastoso, 30% para um doce de leite em tablete. O aquecimento, então, a concentração, depois que é adicionado o açúcar, né, feita a neutralização, tem-se o início do aquecimento da mistura, o qual vai consistir no registro de vapor, né, e aquecimento do tacho, caso seja, depende do tipo do tacho, a gente vai ver mais para frente também. Tem tachos que são tampados, né, tem alguns cozimentos que são feitos a vácuo também, e alguns tachos abertos, né, panelas, como se fosse uma panela aberta, sem tampa. Então, tudo isso vai interferir no tempo de produção do leite, do doce de leite, né? E na qualidade final do produto. Ele vai ter características diferenciadas em função desse tempo aí, dessa temperatura atingida, tá? Então, esse aquecimento vai depender muito do que a indústria tem disponível. E também a agitação, né? Desde que se comece o processo de aquecimento, o processo de agitação deve começar também, tanto que em casa, quando é feito, fica lá mexendo por bastante tempo, esse doce de leite, justamente para que, como ele vai começar a concentrar, ele vai perdendo a umidade, aquilo vai ficando cada vez mais espesso, vai se grudando nas laterais do tacho ou da panela. Então, tem que ficar sempre mexendo para que não queime essas extremidades, né? E, consequentemente, dê um sabor aí desagradável no produto, né? Então, por isso, durante todo o processo é feito aquecimento e agitação. Então, em seguida do processo de agitação e aquecimento, é feita a adição dos ingredientes quando for necessário, tá? Quando a indústria, enfim, tiver um interesse em fazer essa adição. Então, no caso do CMC, né, que é a carboximetilcelulose, que ela é uma goma que vai dar essa característica de deixar o produto mais espesso, ela vai ser adicionada, então, quando atingir um ponto de fervura e então ela vai, nesse momento, né, vai ser adicionado a carboximetilcelulose, né, que é um espessante,
e é colocado em média 2,7% desse ingrediente para a quantidade de leite, tá? Até porque ele tem uma característica de espessar, né? Deixar o produto bem espesso. Uma quantidade maior que isso vai deixar o produto com uma aparência de gelatina, vai ficar uma coisa meio que não vai, como é que eu posso explicar? Tipo, não vai, quando vai passar no pão, ele não vai escorregar no pão, né? Não vai formar aquela pasta, vai virar uma coisa meio gelatinosa. Então, por isso que a quantidade a ser adicionada é muito importante também. A glicose, né, açúcar de milho, deve ser utilizado na proporção de 2,5%, ou xarope de glicose, né? Também tem alguns benefícios a utilização desse ingrediente, né, na característica final do produto, mas isso também pode ser utilizado se a indústria quiser ou não. No caso da glicose, ela tem a finalidade de retardar o processo de cristalização da sacarose, que é do açúcar que foi colocado anteriormente, né? Dá um certo brilho, uma viscosidade a mais para o produto, né? Então, a adição de glicose dá uma aparência melhor para o produto. Então, aí as indústrias vão optar se eles querem ou não utilizar. Pode ser utilizado também o sorbato. O sorbato é um conservante. Ele é utilizado justamente para conservar o produto por mais tempo, né? Embora a gente está com um produto aí que tenha um prazo de validade longo, uma baixa atividade de água, mas o sorbato serve como conservante para evitar a proliferação de algum tipo de micro-organismo presente no produto. Mas também não é uma obrigatoriedade. Claro que indústrias que têm um produto aí comercial que exportam, que vêm para vários estados, podem fazer uso. E aí os demais ingredientes, que são aqueles que nós comentamos anteriormente, né? A questão das frutas, coco, ameixa, enfim, ingredientes que podem ser adicionados nesse doce de leite. A determinação do ponto do doce, né? Que é um outro processo bem importante na produção, que ele pode ser feito de várias formas, como eu falei para vocês. Primeiramente, né, se a indústria tiver disponível um refratômetro, tá? É ele que vai determinar os graus Brix, ou seja, a porcentagem de sólidos presentes nesse doce de leite, né? Então, é muito simples, é um equipamento que nem a gente está vendo aqui, tem vários tipos e modelos. Esse daqui que ela está usando, aqui na figura B, é um refratômetro portátil, né, pequenininho, que você consegue olhar com, carregar ele para lá e para cá, ou tem outros maiores que ficam numa bancada, mas ele consiste apenas em colocar, né, acrescentar uma gota de amostra do doce com o auxílio de uma concha, né, nesse refratômetro. Ele vai ter como se fosse um espelho. No local ali você larga uma gotinha do produto que você quer. Isso serve para geleias também, para qualquer outro produto que tenha necessidade de fazer a leitura desses sólidos, né, para determinar o ponto. E aí, como que é visto isso? Lá dentro ele tem umas medidas, né, em relação a o que ele vai medir. É meio difícil de explicar assim, mas é a passagem de luz nesse espelhinho que eu falei. Então, o produto ele vai ter uma certa consistência em relação a esses sólidos totais presentes ali e vai ter uma passagem de luz nesse produto, né, nesse doce de leite. E aí, conforme a incidência de luz, né, a passagem de luz nesse doce, ele vai ter uma medida dentro desse refratômetro que vai medir em graus Brix. É mais ou menos assim, de uma forma bem grosseira, falando para vocês, né? Então, quando esse feixe de luz, né, passar nesse doce, ele vai medir lá, por exemplo, 65 ou 66 graus Brix, 68.
já vai representar que o produto tem cerca de 70% de sólidos totais. Então, o doce de leite já vai estar no ponto. Isso é uma das formas de fazer essa leitura, mas aí precisa desse equipamento. Caso não se tenha disponível esse equipamento, né, nem todas as indústrias e laboratórios têm, pode ser feito um teste com um copo com água, que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, um copo de vidro transparente com água, coloca-se algumas gotas do doce. Se elas não se dissolverem até caírem no fundo do copo, é um indicativo que o mesmo está pronto, né? É o mesmo ponto que se faz para o caramelo, né? Que eu comentei. É um teste mais grosseiro, né? Mas é possível também de se fazer. E um teste com a concha. Consiste em introduzir a concha dentro do tacho, pegar uma amostra do doce e despejar lentamente o conteúdo, algumas gotas e um copo com água, observando se houve ou não a formação de gotículas, ou seja, se formar pingos, né, no fundo do copo. Em caso positivo, o doce estará no ponto ideal, conforme pode ser, aqui a gente vê na imagem, né, como que ele pega a concha e aí vai pingando essas gotas de doce. Então, formou pontos, né, pingos no fundo do copo, é bem similar ao teste anterior. Já vai estar no ponto. Caso contrário, esse doce, quando chegar na água, ele vai começar a se dissolver, vai se desmanchar. E até ele chegar no fundo do copo, ele já não vai estar uma gota, ele vai estar dissolvido. Então, quer dizer que o doce ainda não está no ponto. Tá? Então, aí são algumas técnicas que podem ser utilizadas. Quando eu trabalhava quando eu fiz estágio, né, no laticínios, a gente fazia doce de leite também. E aí eles tinham as duas formas. Eles tinham o refratômetro, que era utilizado, na época eu lembro que eles utilizaram para nos mostrar como funcionava, mas o pessoal que trabalhava lá já estava muito acostumado. Então eles já sabiam mais ou menos, eles sempre faziam a mesma quantidade do doce. Então eles já sabiam a temperatura, mais ou menos o tempo e a consistência, né? Então normalmente eles faziam um teste com o copo de água para se certificar, mas era sempre muito certo, por causa da experiência mesmo. E aí, eventualmente, se utilizava esse refratômetro, né? Poucas vezes foram usados quando eu estava lá. Então, isso é bem característico de cada indústria. Aí, depois disso, né, esse produto ele passa por um processo de resfriamento no próprio tacho, né, e em seguida ele é envasado e rotulado. Normalmente a gente vê embalagens a serem utilizadas são embalagens plásticas, né? Fechadas com o papel alumínio. E aí uma informação, né, que se faz é que se adicione o produto na embalagem a uma temperatura de 70 graus aproximadamente. Por que isso? Caso tenha algum tipo de contaminação dentro da embalagem, né, por algum motivo, esse doce ele já vai estar numa temperatura alta que faz com que pode eliminar esse micro-organismo, né? Uma temperatura 70 graus, a gente já consegue eliminar uma boa parte dos micro-organismos que podem ser deteriorantes ou patogênicos. Então, essa aí é uma indicação em relação ao envase, tá? Então, aqui eu vou ter um outro cálculo sobre os sólidos totais, mas eu não vou falar disso hoje, senão vai dar um nó na cabeça de vocês, tá? A gente vai voltar aqui para o exercício sobre a acidez, tá? Então, a gente vai fazer aqui, vou fazer junto com vocês. E aí, na aula de amanhã, a gente dá a sequência na aula sobre o doce de leite, encerra, tem mais um cálculo para vocês fazerem. E aí a gente também vê sobre o doce de leite, que é um processo bem similar, um pouco mais simples, né? E se precisar, a gente utilizar a aula da semana que vem, tá? Então, vocês voltam agora na atividade e a gente vai resolver, beleza? Então, aí ainda, estão me ouvindo? Ficaram com alguma dúvida?
Não, eu não. Tudo certo? Por enquanto, não. Então vamos lá. Hoje eu não escutei ainda a Lourdes falar, Neuci, Cris. Eu tô aqui, prof. Tô assistindo tranquilo. Tudo certo? Tá com alguma dúvida? Não, tô entendendo bem, tudo certo. Conseguiu fazer o cálculo antes, Lourdes? Sim, consegui. Beleza, então. Tânia tá por E aí, Adriana, eu tô Herbert. tentando, prof, eu estou tentando já responder as questões já. Ah, tudo bem. Posso ajudar caso você tenha alguma dúvida. Eu também, professor, eu estou respondendo as questões aqui assistindo a aula. Eu, aquela hora Beleza. eu ia comentar que do doce de leite ali, que minha mãe não usava bicarbonato e ficava tipo, meio coalhado. Ele. Na aula de amanhã eu vou mostrar para vocês os defeitos, e esse é um deles. É bem comum esse defeito aí, Tadeu. Bem comum. Nossa, acho que a maior parte aí, quem já tentou fazer, deve ter acontecido isso. Prof, Oi. Oi. eu fiquei com dúvida ali naquela questão 3. Deixa eu ver qual que é a 3. Peraí, deixa eu pegar aqui, porque eu não me lembro. Cabeça. Esse aqui você pode descrever no fluxograma, aquilo que a gente acabou de falar, Ju. Tá bom, então. É que Tá? uma já tem, né, que pede para descrever o fluxograma, que é a 4. Ah, sim. Por Mas isso que eu aí estava meio em dúvida. sim, na 4 é só o fluxograma, né? Aham. Para explicar cada uma delas. É bem similar as duas, realmente. Tá bom, então. Pessoal, eu tô calculando aqui também, porque eu não tenho esses resultados, tá? Então, qualquer coisa, só me chamem, que eu tô aqui fazendo o cálculo junto com vocês. Considerem aqui que esse bicarbonato é 85% também, tá?
28,2 está errado? 28,2, eu encontrei 26,3. Quantos graus Dorn você encontrou? 3, né? Primeiro cálculo. 3. 3. Daí deu 24. 3, né? Daí você calculou ali por 0,1. Aí você calculou 0,3, né? Que você precisava reduzir. Isso? Ah, não. Então eu fiz errado, Fernando. Eu fiz vezes 80. Daí deu 24. Mas dá 24. 0,3, deixa eu ver. Ah, não. Só se tá certo. Daí eu peguei o Calculou 24. certo. O 85 seria da quantidade, né? 84 gramas. Daí tá, daí você achou 24 gramas de ácido lático, certo? Isso. Mas é 84 ou 85 a pureza? Eu coloquei 85. Talvez seja isso, então. Não, daí tu vai fazer o primeiro cálculo. 84 gramas de bicarbonato neutralizam 90 gramas de ácido lático. X vai neutralizar 24, né? Que é o que tu quer descobrir. Aí você encontrou 22,4? Não, é esse cálculo que eu fiz errado, então. Ah, tá. Então vê lá se tu consegue consertar ele. Ok. Professor, é 22,4, né? 22,4. Daí, isso. Daí agora você calcula a pureza. 100 vezes 2,4 dividido por 85. 85, isso. $26,35, prof. Isso mesmo. Quiserem deixar 26 também, né? Pelo arredondamento, pode. Pode arredondar? Pode. Professora Fernanda, 22,4? 22,4. Aí você calcula a pureza agora.
26,3. Isso aí. Professora, desculpa, 26,3? Isso mesmo. Aham. Se eu quiser arredondar, 26. 26. Isso mesmo. Prof, a segunda dá 189 potes? Olha, deixa eu olhar lá. Eu não calculei ela, Gilmar. Não, 189,26. Vou anotar esse valor aqui, eu vou fazer ela. Só Aí para ver amanhã eu se te tá falo. certo. Tá certo. Tá. Mas deve estar, né? Se você fez seguindo o outro. Eu não calculei, eu só coloquei ele. Eu segui o outro. Aham. Então deve estar certo. É 81 aqui. Deve estar certo. Rapidinhos, hein? Adiantados. Quem quiser, inclusive, fazer, tiver um tempinho, daí amanhã a gente já pode ir corrigindo, né? Mas quem não conseguir, eu vou ajudar vocês também, igual hoje, tá? Só não vou passar ela agora, porque senão vai ficar meio conturbado aqui, vai misturar as ideias. Prof, Oi. o meu de pureza deu 26,35. Pode ser arredondar para fechar 26? Quanto que deu, Theo? 26,35. Pode deixar por 26. Tá ok. Obrigada. Pessoal, seguinte, vocês têm um calendário. Deixa eu abrir ele aqui, para mais certeiro. O nosso calendário, ele termina no dia 26 de agosto, tá? A nossa aula de leites termina no dia 17, na semana que vem, tá? Amanhã a gente provavelmente já termina esse conteúdo. Daí no dia 17 a gente vai ter uma atividade, mas eu vou orientar vocês ainda, tá?
Aí, a gente tem aula dia 18, 19, 24, 25 e 26, se vocês olharem ali, de segurança dos alimentos, né? Só que aí, no dia 1º, que é o que a Eli estava falando antes, a gente já retorna com o próximo semestre, né? Então, no ano passado, vocês tiveram um recesso agora em agosto, né? E a gente voltava em setembro, do mesmo jeito. Como o nosso recesso foi adiantado lá em maio, em função da pandemia, aquela coisa toda, agora a gente não tem recesso, né? Mas então, o que eu estava falando para ela, assim, para nós ter uma semana aí de descanso, tanto eu quanto vocês, agora nessa semana, eu vou adiantar as aulas lá da última semana de agosto, de segurança dos alimentos, para o dia 13 e dia 14, que é nessa quinta e nessa sexta, tá? E no dia 20, que é na quinta-feira da semana que vem também. Aí a gente encerra um módulo de leites na segunda, e encerra o módulo de segurança na quinta. E aí vocês têm a próxima semana livre, o dia 31 livre, que é uma segunda-feira, e no dia 1º a gente retorna com o nosso novo semestre, um novo calendário. Tudo bem para vocês a gente fazer essa alteração e ter aquela semana, a última semana livre? Por mim, de boa. De boa? Para mim tá tranquilo. Para mim, tranquilo. Tranquilo, professor, mas e as avaliações, como é que fica daí? Então, daí eu vou organizar elas para a gente fazer uma no dia 17. Vão ser avaliações similares ao que a gente já fez, com o material, tá? E uma no dia 20. Já podem anotar aí. Dia 17 vai ter uma avaliação de leites e no dia 20 uma de segurança dos alimentos. Certo? Todas as semana que vem. Semana que vem, isso mesmo. Já tá aí, né, gente? Mais uma semaninha só. Estamos certos, então? Alguém ainda está com alguma dúvida nessa atividade aqui, gente? Assim, tranquilo. Não. Tranquilo? Então, aguardo vocês amanhã para a gente dar continuidade no assunto de doce de leite. Né? Não falta muita coisa, mas tem mais um cálculozinho que eu vou mostrar para vocês. E terminar esse assunto, a gente vai ver ainda sobre o leite condensado, que é só algumas particularidades diferentes do doce de leite, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, que se tentarem fazer o próximo exercício também e quiserem trazer pronto amanhã, ótimo. Se tiverem alguma dúvida, também deixem anotado que amanhã eu auxilio vocês. Tá bom, gente? Beleza. Beleza? Então, até amanhã. Bom descanso para vocês. E assim que eu conseguir, eu vou divulgar, eu vou postar o vídeo. Ele tá bem lento aqui na internet, aqui em casa, mas eu vou tentar fazer isso hoje à noite já. Certo? Certo. Até amanhã, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.